Por conta da crise sanitária que nós estamos atualmente, o álcool 70 se tornou um amigão da vizinhança, presente na bolsa de diversas pessoas. Mas o capitalismo não perdoa ninguém e o preço do álcool subiu. E aí, num país onde nós temos várias pessoas e que não tem água nem sabão para lavar as mãos, como é que a gente vai comprar um álcool que está com preço elevado? Então, por conta disso, muitos tentam dar um jeitinho para fazer esse álcool render um pouco mais. E o vídeo de hoje é para responder a pergunta: será que eu posso misturar o álcool 70 com álcool de outra concentração para dar uma rendidinha um pouquinho a mais? Fica comigo e descubra. Olá, eu me chamo Douglas Mello e eu sou seu professor de Química. E antes de qualquer coisa, já curte esse vídeo, compartilha com os amigos. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e me siga nas redes sociais. No Instagram é @dg.kim e no Facebook é a página Coruja Química. Isso é muito importante para mim, me ajuda, me motiva e faz com que eu continue nessa caminhada de levar conhecimento para todos os cantos do mundo. E se você quer ajudar o canal financeiramente, você pode doar qualquer quantia pelo PicPay por esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou então pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. Valeu? O vídeo de hoje é a resposta a uma mensagem que eu recebi lá no Instagram de uma pessoa que viu que diversos estabelecimentos e até as pessoas nas suas próprias casas estavam misturando álcool 70 com álcool de uma outra concentração menor, provavelmente o álcool 46%, que é o álcool que a gente consegue comprar com uma maior facilidade nos supermercados. E essa pessoa me perguntou se era ok fazer isso, se tinha algum problema, se diminuía a eficácia ou alguma outra coisa, se mudava a concentração. E aí eu já respondi no Instagram, já fiz duas postagens, eu fiz uma postagem e um vídeo sobre, e agora estou trazendo esse vídeo para o YouTube, que muita gente que ainda não me segue, e está errado em não me seguir no Instagram, mas muita gente que não me segue no Instagram pode ter acesso a essa informação aqui também, que depois que eu parei para analisar isso tudo, realmente é uma coisa que acontece muito. E é justificável, né? Já que o preço do etanol subiu bastante. Hoje a gente vai responder isso. Será que pode? Será que tem algum problema? Então, bora lá no computador que eu vou te explicar. Quando a gente fala de misturar uma solução de álcool 70 com uma outra solução de álcool em qualquer concentração, percebe que a gente está falando de misturar uma solução de etanol que tem uma concentração de 70% com uma outra solução de etanol que tem uma concentração 46%, que é a concentração mais comum de se encontrar nos supermercados, por exemplo. E quando a gente está fazendo isso, a gente está fazendo uma mistura de solução que tem o mesmo soluto. E aí, nesse caso, essas soluções elas não vão reagir, obviamente, porque a gente está fazendo o mesmo soluto. E quando a gente trabalha com mistura de soluções com o mesmo soluto, a gente acaba utilizando uma fórmula semelhante à fórmula de diluição. Porque, de certa forma, a gente acaba fazendo uma diluição dessa solução. E aí, a gente vai trabalhar com essa formulazinha aqui que está na tela, que é C1 vezes V1 mais C2 vezes V2, e assim vai até Cn vezes Vn, igual Cf vezes Vf. Onde a gente tem C1, que é a concentração da solução 1, que é a solução que você vai definir como solução 1. Volume da solução 1, que é o volume da solução que você definiu como solução 1. C2, concentração da solução 2. V2, volume da solução 2. E aí vai até CnVn. O que é esse CnVn? O que é a solução N? A solução N, esse N, ele diz que a gente vai avançando na nossa fórmula até que a gente chegue na totalidade das nossas soluções.
Vamos exemplificar para ficar um pouco mais palpável e fácil da gente entender. Por exemplo, se eu tiver 3 soluções, então eu vou C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 mais C3 vezes V3 igual a CF/VF. Se eu tiver 5 soluções, então vai ser C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 mais C3 vezes V3 mais C4 vezes V4 mais C5 vezes V5 igual CF/VF. Percebe que esse N ele é o número de soluções que a gente tiver. E então a gente vai construindo a nossa fórmula até a quantidade que a gente tiver de soluções. Beleza? CF, concentração final, VF, volume final. Sem mistério. E aí a gente vai trabalhar com 3 situações que são as 3 situações possíveis de ocorrer. E em todos os casos nós vamos trabalhar misturando uma solução de etanol 70% e uma solução de etanol 46%, que, como eu já disse anteriormente no vídeo, é a concentração mais comum da gente encontrar vendendo no supermercado, por exemplo. No primeiro caso, a gente vai estar misturando a mesma quantidade de ambas as soluções, o mesmo volume de ambas as soluções. No segundo caso, a gente vai estar colocando uma quantidade maior do etanol 46%, ou seja, do etanol com a menor concentração, e só 30 ml do etanol 70%. No terceiro caso, a gente vai estar misturando uma quantidade menor da solução com uma concentração mais baixa e uma quantidade, um volume maior de etanol com uma concentração mais alta, beleza? E sempre a gente tem que ter em mente a nossa formulazinha de mistura de soluções com o mesmo soluto. Então vamos lá, vamos trabalhar com a nossa primeira situação, em que a gente tem o mesmo volume de solução de etanol 46% e de etanol 70%. E aí, baseado na nossa equação de mistura de soluções com o mesmo soluto, a gente vai ter que C1V1, que é referente à solução 1, que é a solução de etanol 46%, que está em verde aqui para facilitar a nossa visualização. Então, olha, C1, concentração da solução 1, 46%. V1, volume da solução 1, 50 ml. Mais C2V2, que é referente à nossa solução 2, que é a nossa solução de etanol 70%, que está em azul aqui para facilitar. Então, olha só, C2, concentração da solução 2, 70%. V2, que é o volume da solução 2, 50 ml. Como a gente não tem mais solução, a gente só está misturando 2 soluções, a gente vai até o C2V2. E aí, igual CF, que é a concentração final que a gente quer descobrir, e volume final vai ser 100 ml. Por quê? A gente tem 50 ml da solução 2 e 50 ml da solução 1. 50 mais 50, 100 ml, sem mistério nenhum. Então, avançando na nossa conta, a gente vai ver que esse primeiro parênteses aqui vai nos dar um valor de 2.300 e o segundo parênteses 3.500, igual a 100 CF, que a gente só fez a multiplicação da segunda parte da nossa equação. Avançando, somando o 2.300 com 3.500, 5.800. E aí a gente passa esse 100 aqui que está multiplicando com CF para o outro lado, dividindo. Então vai ter 5.800 dividido por 100, que é igual à nossa concentração final, que vai dar 58. Como é concentração e as concentrações nesse caso aqui estão em porcentagem volume-volume, então a nossa concentração só pode ser em porcentagem volume-volume. Por isso, a gente tem 58% na nossa concentração final. Vamos avançar e depois a gente vai discutir isso. Vamos lá. Na segunda situação, a gente tem um volume maior da solução com menor concentração. Então, do mesmo jeito que a gente fez na primeira situação, o verde é a solução de etanol 46% e o azul é a solução de etanol 70%. Então, C1 46%, V1 70 ml.
concentração 2, 70%, volume 2, 30 ml, igual a CF vezes 100 ml. Avançando, 3.220 mais 2.100 é igual a 100 CF, que isso dá 5.320 igual a 100 CF, e do mesmo jeito a gente passa o 100 dividindo. E aí a gente vai ter no final a nossa concentração de 53,20%. Terceira situação, a gente tem uma inversão. Então, nesse caso, a gente tem um maior volume da solução com uma maior concentração. Ou seja, a gente vai ter um maior volume da solução de 70%. Então, igual em todos os outros casos, o verde, solução de etanol 46%, azul, solução de etanol 70%. Então, concentração 1, 46%. Volume 1, 30 ml. Concentração da solução 2, 70%. Volume da solução 2, 70 ml, igual a CF vezes 100. Avançando, 1.380 mais 4.900 igual a 100 CF. 6.280 é igual a 100 CF. Passa para o outro lado dividindo, a gente vai ter uma concentração final de 62,80%. O álcool 70 não foi escolhido à toa, não foi escolhido por acaso. Ele tem uma explicação científica por trás disso. E como eu já disse lá no Instagram, quando a gente tem uma solução de álcool 70%, a gente tem 70% de etanol e 30% de água nessa solução. E isso interfere diretamente na sua eficiência. Porque ele tem a quantidade de etanol perfeita para ter a sua eficiência, mas ele tem água suficiente para que faça que esse etanol ele não evapore muito rápido. Então, por isso, essa concentração de 70%. E aí, quando a gente tem concentrações maiores de etanol, a gente pensa uma maior eficácia, mas isso não acontece, porque o etanol ele evapora muito rápido e aí você perde a sua eficiência, a sua eficácia. E quando você tem uma concentração menor, e aí você pode pensar, então se a concentração está menor, tem mais água, então ele vai ficar mais tempo ali, vai demorar mais a evaporar. Só que aí a gente tem um outro problema, que a gente vai ter menos etanol do que necessário, então ele também não vai ter eficiência. Por isso que a gente usa o álcool 70, o etanol 70. Nos 3 casos que nós vimos, nós tivemos concentrações menores que 70%. E o que a gente vai fazer? Porque realmente o etanol está muito caro, o álcool 70 está muito caro. Apesar de agora ter tido uma diminuição nos preços, os preços estão mais justos, só que ainda está caro, porque tem gente que não tem grana para isso, ainda mais no meio de uma pandemia, uma crise política, uma crise sanitária, uma crise econômica. Então, o que fazer? O álcool 70, ele é indicado somente quando você está na rua, você não tem acesso a água e sabão com facilidade e você precisa fazer a higienização das mãos. Fora isso, água e sabão ainda é o mais eficaz, o mais indicado e o mais barato. Beleza? Então, inclusive por isso que a gente tem que brigar para que água e sabão, que são coisas tão simples, sejam de acesso a todos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. É um dos meus primeiros vídeos no canal. Está sendo difícil, está sendo um aprendizado, porque é uma nova metodologia, mas eu estou motivado para fazer esses vídeos. Espero que vocês gostem. E é isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.